Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Quando se fala em países que já existiram dentro do Brasil, logo pensamos na República Rio-Grandense. Poucos sabem, porém, que houve por mais tempo um outro curioso país onde hoje é um desconhecido estado brasileiro. Nesta série, vamos conhecer a história, a evolução e o simbolismo das bandeiras do Brasil, suas autoridades, instituições e entes federados. Olá, eu sou o professor Neomar Nepomuceno, aficionado por heráldica e vexilologia, com vasta pesquisa sobre o assunto, e nesse vídeo vou apresentar informações, muitas delas inéditas, sobre as 7 bandeiras históricas do estado do Amapá. Durante o período da exploração do Novo Mundo, Portugal e Espanha firmaram o Tratado de Tordesilhas a 7 de junho de 1494, segundo o qual toda a terra descoberta e por descobrir a partir de 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde, pertenceria à coroa espanhola, e desta linha para leste, pertenceria ao Reino de Portugal. Segundo este tratado, o território do atual Amapá pertenceria à Espanha. Entretanto, devido às dificuldades de acesso à região, tanto espanhóis quanto portugueses pouco conseguiram fazer para ocupar a região além da foz do rio Amazonas. Apesar de navegadores de ambas as nações já terem circulado por aquelas terras para fins de reconhecimento. Durante a união das coroas espanhola e portuguesa, a região começou a ser assediada por franceses vindos de Cayena, na Guiana, os quais criaram a Companhia da Costa do Cabo Norte, a fim de explorar e ocupar a região, onde os produtos mais comercializados com a Europa eram as drogas do sertão, madeiras, óleos essenciais, peixes salgados, carnes de peixe-boi e peles. Em 14 de junho de 1637, o rei Filipe IV da Espanha toma providências no sentido de criar a Capitania do Cabo Norte, em resposta à ocupação francesa, doando aquelas terras a Bento Maciel Parente, experiente colonizador e militar que também fora nomeado governador do estado do Maranhão e Grão-Pará, cuja sede ficava então em São Luís. Neste contexto, o estandarte do capitão-mor Bento Maciel Parente teria sido a primeira identidade flamular a identificar a região. Elementos do seu brasão hoje aparecem nas armas e na bandeira do 51º Batalhão de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro, que tem a denominação histórica Batalhão Capitão-Mor Bento Maciel Parente. O capitão Donatário tratou logo de erguer uma pequena fortificação, o Fortim do Desterro, localizado a 6 léguas da foz do rio Paru, o qual ficou conhecido como Forte de Paru e Almerim. O capitão, que também era governador do estado de Maranhão e Grão-Pará, no entanto, foi feito prisioneiro dos holandeses quando se apoderaram de São Luís em 1641, e após seu falecimento em 1645, foi sucedido por seu filho, Bento Maciel Parente Júnior, e este sucedido por Vital Maciel Parente, mas estes não tomaram medidas efetivas para a colonização da região e a capitania foi desfeita, retornando seu controle para o domínio da coroa portuguesa, que a anexou à capitania do Grão-Pará. A região, no entanto, continuou sob disputa entre franceses, os quais a chamavam de Cabo d'Orange, e portugueses, e após a independência, o Brasil herdou a disputa territorial, que ficaria conhecida como Contestado Franco-Brasileiro, apesar do Tratado de Utrecht de 1713 garantir as fronteiras no rio Oiapoque. Diante do litígio fronteiriço, aventureiros e comerciantes de várias nacionalidades passaram a explorar a região, habitada por negros e indígenas, que, valendo-se do vácuo de poder, segundo o jornal L'Officiel, realizaram um plebiscito, diante do qual decidiram fundar, em 1886, a República de Cunani, cujo território reivindicado corresponderia à maior parte do atual estado do Amapá, parte da Guiana Francesa e do estado do Amazonas. Foi criada uma bandeira para o novo país, com um campo verde em referência ao Império do Brasil, tendo em cantão o tricolor francês, sendo esta a segunda bandeira a identificar a região. A vila de Cunani, que então tinha uma população de 300 habitantes, foi designada como capital, e o escritor e jornalista francês
fundador da Sociedade Geográfica Comercial Francesa e subsecretário de Estado para o Desenvolvimento da Economia da Guiana Francesa, Julius Gross, foi eleito presidente vitalício. O presidente nomeou ministros, cônsules, etc., e criou uma ordem, a Estrela de Cunani. No ano seguinte, o presidente desenharia seu brasão de armas e uma nova bandeira, vermelha, com um terço próximo à tralha em preto, com algumas fontes referindo a uma estrela branca de 5 pontas no centro, com base no seu brasão de armas, sendo esta a terceira identidade flamular a identificar a região. O nome do pretenso país também seria mudado para República da Guiana Independente. Em janeiro de 1888, Gross estabeleceu acordos com empresários ingleses e fundou, junto com Alexander MacDonald, um sindicato ao qual concedeu o direito de exploração de recursos naturais no território de Cunani por 99 anos, o que resultaria em uma injeção de recursos financeiros para o governo de Cunani, permitindo ao presidente Julius Gross se instalar com sua família na capital, Cunani, a 8 de julho de 1888. A demora da França em reconhecer a independência de Cunani, no entanto, acabou desestimulando as atividades na região. Após o golpe militar de 1889, que derrubou a monarquia brasileira e instaurou esta república sob a qual vivemos hoje, a disputa pela região escalaria para um nível de maior violência. Julius Gross voltou para a França, onde morreu em 1891, segundo relatos, enrolado na bandeira da República de Cunani. O governo brasileiro apoiou um grupo de insurgentes que tomaram de assalto a cidade de Amapá e 3 anos depois, 26 de dezembro de 1894, estabeleceram um governo independente liderado por um triunvirato constituído pelo cônego Domingos Maltês, o comandante paramilitar, depois general honorário do Exército Brasileiro Francisco Xavier da Veiga Cabral, conhecido como Cabralzinho, e Desidério Antônio Coelho, comunicando o estabelecimento do triunvirato ao governo de Belém. Cabralzinho constituiu uma força paramilitar, denominada Força de Autodefesa do Amapá, que teria grande destaque nos eventos que se seguiram. Em 1895 ocorre o evento culminante do contestado franco-brasileiro. A 15 de maio daquele mesmo ano, tropas francesas invadiram o território brasileiro com um destacamento de infantaria da Marinha Francesa, saindo de Cayenne, comandadas pelo capitão Charles-Louis Lunier, quando em uma audiência, Cabralzinho abateu o comandante francês com um tiro a queima-roupas, desencadeando uma grande batalha corpo a corpo, diante da qual os invasores franceses fugiram desorientados. O governador de Cayena prometeu uma recompensa de 1 milhão de francos para quem capturasse Cabralzinho vivo, e a situação permaneceu em aberto. A esta altura, a população da região, que no começo era de apenas algumas centenas de pessoas, já tinha passado de 5 mil, sendo Cunani, Amapá, à época Mapá, e Macapá suas principais povoações. Nesse inteirinho, o pleito à independência de Cunani seria reacendido quando outro francês, Adolphe Prézé, se autoproclamou presidente do Estado Livre de Cunani, criando uma constituição, um novo selo e uma nova bandeira, agora quadrada com um campo vermelho e uma estrela branca de 5 pontas ao centro, sendo, na prática, a bandeira anterior da República de Cunani sem o campo negro, que a esta época era associado ao anarquismo, movimento crescente na Europa, sendo esta a quarta bandeira a identificar a região. Prézé criou selos, nomeou ministros e, em 1903, abriu embaixadas cunanianas em Paris, Londres, Roma, Berlim e Madrid. Ao tentar se fixar na região, porém, Prézé foi preso pelo exército brasileiro e depois exilado na França, onde deu seguimento às suas atividades e reivindicações. Ele também assumiu para si o título de Duque de Prézé-Beaufort. Um artigo de 29 de janeiro de 1916 do jornal norte-americano The Washington Times afirma que a República de Cunani declarou guerra à Alemanha em setembro de 1914 e que seu presidente, Adolphe Prézé, e todos os 300 homens do exército cunaniano foram à França para lutar com os aliados, integrados ao comando da Legião Estrangeira de Bois-Sabot, o que tornaria Cunani e o Brasil os únicos países da América do Sul a lutarem na Primeira Grande Guerra. A maioria deste contingente morreu, lutando bravamente,
e nunca mais se ouviu falar de Brezé. A soberania brasileira na região, reconhecida pela Comissão de Arbitragem de Genebra da Suíça a 1º de dezembro de 1900, foi efetivada sendo incorporada ao estado do Pará, com a denominação conjunta de Araguari, em referência ao rio de mesmo nome. A 13 de setembro de 1943, a região foi desmembrada do estado do Pará através do Decreto-Lei nº 5.812, de autoria do presidente Getúlio Vargas, tendo em vista o interesse estratégico de defesa da região em plena Segunda Grande Guerra, além do desenvolvimento econômico. A região foi transformada em território federal, um tipo de ente federado equivalente a um estado ou província, mas sob a administração direta do governo federal, representado, neste caso, por um interventor nomeado por ele. Quando o interventor federal Janari Gentil Nunes chegou às terras amapaenses em 1944, estabeleceu o município de Macapá como capital do território sob a alegação de que o município de Amapá possuía dificuldades de comunicação por via fluvial. Em 26 de setembro de 1983, era publicado no Diário Oficial do Amapá o edital do concurso para escolher os símbolos oficiais do Amapá. O projeto escolhido, apresentado por Diniz Botelho, portanto a quinta identidade flamular do Amapá, tinha um campo nas cores da bandeira do Estado Livre de Cunani, no caso um campo dividido em 3 palas, vermelho, branco, vermelho, bem como a estrela de 5 pontas, neste caso azul, ao centro de um emblema construído sobre a silhueta da fortaleza de São José de Macapá, além de um listel com a inscrição "O Oiapoque e o Amazonas", tendo ao topo um coronete. Esta bandeira foi tornada símbolo oficial do território federal do Amapá através do Decreto nº 8, de 23 de abril de 1984. Uma variação desta bandeira, desenhada também por Diniz Botelho, trazia as mesmas palas vermelho, branco, vermelho, porém com um emblema ligeiramente diferente, dentro de um losango amarelo, semelhante ao da bandeira do Brasil. O território federal seria transformado em Estado do Amapá através do artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, adotando, a partir de então, a versão atual da bandeira do Estado, também com o campo apresentando 3 divisões, neste caso em faixas, sendo a primeira azul, a segunda verde e a terceira amarela, trazendo um triângulo verde a partir da tralha aguçado para o centro, em meio ao qual a silhueta da fortaleza de São José do Macapá, desta vez alinhada com os pontos cardeais. Um filete branco contornado de 2 filetes pretos separa as 3 cores dominantes, fazendo as 4 cores da bandeira nacional presentes na bandeira do Estado, que já foi um território federal, como também uma capitania, além de um pretenso país. E você, já conhecia essas bandeiras? Diga aí nos comentários. Caso tenha gostado desse vídeo, deixe aí seu like. Se não gostou, contribua dizendo por quê. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite e se inscreva no canal. E é isso aí. Tchau, e que a verdade nos liberte.